Eleições regionais de Em Entrevista. Aqui estamos nós para dar continuidade aos debates com os cabeças de lista da Ilha Terceira rumo às eleições regionais de 4 de fevereiro. Esta é a última e é com a candidata pelo Partido Socialista Andreia Cardoso, a quem eu desde já cumprimento e agradeço por estar connosco. Começo por fazer uma questão relativamente ao seguinte: já foi secretária regional de Solidariedade Social, já foi autarca na Câmara de Angra, já foi diretora regional, já foi deputada regional. Qual destas funções políticas lhe deu mais dores de cabeça? Muito boa tarde a todos. É com muita satisfação que aqui estou no Rádio Clube e queria começar exatamente por agradecer ao Rádio Clube de Angra a possibilidade que deu a todos os candidatos às eleições de dia 4 de fevereiro de partilharem, no fundo, o projeto político que têm para a Ilha Terceira e para os Açores, e por isso é com satisfação que aqui estou. De entre todas as funções que exerci, eu acho que houve 4 anos muito interessantes, todas elas foram interessantes, sendo certo que os primeiros 4 anos, entre 2000 e 2004, foram os anos da descoberta. Na minha família nunca ninguém teve participação política ativa e eu integrei as listas do Partido Socialista em 2000, às eleições legislativas regionais, a convite na altura da estrutura local do Partido Socialista, Dr. Sérgio Ávila, na qualidade de independente. E, portanto, foram anos de descoberta e foi por isso muito interessante. Estes primeiros 4 anos foram muito interessantes na Assembleia Legislativa Regional, conhecer os Açores por dentro e por fora, as visitas às várias ilhas. Isso foi de facto um abrir de olhos para mim e foi um contributo para mim muito, muito relevante. Os anos na Solidariedade Social, quer como diretora regional, quer como secretária regional, foram anos excepcionais. Eu tive a possibilidade de, na primeira experiência como diretora regional, ter como presidente do governo o presidente Carlos César, como secretário regional Dr. Domingos Cunha, pessoas com quem muito aprendi e que me deram muita autonomia no desenho das políticas públicas naquela área em particular, e por isso foram de facto anos excepcionais. O contacto com as IPSS, com as famílias, foi de facto extraordinário e acho que foram anos muito gratificantes e que me deixam de alguma forma saudades, o que quando as coisas deixam saudades é bom sinal. Os anos que tive na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, o poder autárquico tem muitas particularidades, as pessoas esperam de nós grandes coisas e entendem que temos uma ação muito mais transversal do que aquela que na verdade os poderes autárquicos nos conferem, mas de qualquer forma foram anos importantes e difíceis. Difíceis pelo contexto económico e social da altura, porque ocorreu entre 2008 e 2011 e, portanto, foram anos difíceis. Também em termos familiares, porque quando fui para a Câmara de Angra foi quando tive o meu segundo filho, portanto, anos exigentes, mas que de qualquer forma me deixam sempre algum amargo de boca, no sentido em que saí de forma abrupta, pelas razões que aconteceram e portanto, foi um projeto incompleto e o que me deixa naturalmente sempre algum amargo de boca quando falo nesse período. Os últimos 3 anos foram anos bastante desafiantes. Estive na Assembleia Legislativa Regional, desta vez na oposição, 3 anos sob a liderança de Vasco Cordeiro, outra vez, porque a verdade é que também a primeira vez, entre 2000 e 2004, os primeiros anos foram com o Vasco Cordeiro como presidente do grupo parlamentar. E, portanto, a experiência política tem sido muito rica. O facto de nos sentirmos a contribuir de alguma forma para aquilo que é a nossa realidade económica e social é sempre muito estimulante e muito gratificante, e por isso eu sinto-me uma privilegiada pelo percurso que tenho feito e que o Partido Socialista me tem permitido fazer, e os açorianos também, porque nada disto se fazia sem a confiança do Partido Socialista e sem a confiança dos terceirenses. Por isso estou... a palavra certa acho que é grata pelo caminho que fiz, e espero que esse caminho me permita agora, neste desafio em particular, que são as eleições do dia 4 de fevereiro, ver novamente reconhecido
quer o histórico do Partido Socialista, quer o meu próprio, que acho que também, no fundo, aqui se coloca um bocadinho em causa. Está apresentada, diria eu, a candidata pelo Partido Socialista a concorrer aqui pela Ilha Terceira. Andreia, motivos para confiar em Vasco Cordeiro? Eu já tive a oportunidade de dizer isso muito recentemente, conheço o Vasco Cordeiro há 2 décadas, ou seja, foi exatamente em 2000, quando fui eleita deputada pela primeira vez. Vasco Cordeiro era líder do grupo parlamentar, um jovem à altura, que ainda nem 30 anos tinha, que sempre teve uma paixão enorme pelos Açores e que nas várias funções que exerceu, desde deputado a secretário regional por várias vezes e como presidente do governo regional, tem uma dedicação imensa e uma vontade de fazer dos Açores, de facto, a melhor região do mundo para se viver. É um homem exigente, para consigo próprio e com os outros, com aqueles com quem ele escolhe para trabalhar, mas que pela sua paixão pelos Açores e pelos objetivos claros que tem em relação ao desenvolvimento económico e social dos Açores, motiva aqueles que com ele trabalham a fazer sempre mais e melhor. E acho que essa é a marca do Vasco Cordeiro e naturalmente do Partido Socialista, porque ele é líder do Partido Socialista, que é no fundo trabalharmos todos os dias para que os Açores sejam uma região mais justa, mais coesa e mais solidária. E foi isso que me motivou a aceitar, em 2014, integrar o governo da responsabilidade então do Partido Socialista na área da solidariedade social. É porque acredito verdadeiramente que o Vasco Cordeiro tem as competências, a capacidade, e é merecedor da confiança dos açorianos, e acho que é justo que todos o reconheçamos. Eu reconheço e acredito que os açorianos vão reconhecer dia 4 de fevereiro essas competências e essa capacidade de nos levar mais longe, porque o nosso propósito no fundo é esse mesmo, é estarmos cada vez mais próximo daquilo que é o país, em vários domínios, no domínio social e no domínio económico, e de proporcionarmos às 9 ilhas por igual esse desenvolvimento e de nos tornarmos uma região mais coesa, social e economicamente. Recordo que esta pergunta surge porque Partido Socialista e, respectivamente, a coligação também são os únicos que apresentam candidatos a presidente do governo, e por isso esta pergunta, e obviamente que quem passa nas ruas aquilo que encontra é exatamente confiar, é a palavra-chave, digamos assim, nos outdoors que encontramos por aí. André Cardoso tem dito que é preciso recuperar o tempo perdido e que a terceira está a ficar para trás. Motivos? Posso enumerar aqui um conjunto de circunstâncias que nos levam a produzir essas afirmações e que justificam, no fundo, que este seja a razão pela qual nós depois desenhamos uma estratégia assenta em cinco áreas muito específicas com vista ao desenvolvimento da terceira. Evidências para que para essas afirmações de que a terceira esteja a ficar para trás. Eu tenho dado alguns exemplos, por exemplo, no preço da carne e no preço do leite. A terceira está de facto a ficar para trás neste domínio e é um domínio estratégico para o desenvolvimento da terceira e dos Açores. A agricultura é uma área central do nosso desenvolvimento. Temos muitas centenas de pessoas que se dedicam a esta área. Queremos que, nomeadamente, a agricultura rejuvenesça, mas para isso é preciso garantir rendimentos adequados neste setor. E o que é facto é que neste domínio estamos a ficar para trás se compararmos com outras ilhas da região. Também nas dormidas em hotelaria é outra das evidências que temos para dizer que a terceira está a ficar para trás. No acumulado de janeiro a novembro do ano passado, no domínio da hotelaria tradicional, a terceira teve uma redução de 3,4% das dormidas em hotelaria quando comparado com 2022. Ora, isto faz da terceira a ilha com pior desempenho a nível regional. E nós temos uma ambição para a terceira e para os Açores também no domínio do turismo, que é estarmos entre os melhores e não
entre os piores. E este aspecto é para nós essencial. Não vale a pena falarmos só apenas no verão, porque no verão estamos bem como todos os outros estão bem. A questão é que temos que falar na época baixa e no inverno, e aí estamos mal e não podemos continuar assim. Há que tomar medidas para combater a sazonalidade, e uma das questões que nós nos propomos a fazer é exatamente isso. É apresentar um plano específico de combate à sazonalidade, que passa por aumentar o número de ligações aéreas diretas com o exterior, seja América do Norte e Europa, mas também outros aspectos que são essenciais: dinamizar os cruzeiros temáticos, naturalmente noutras alturas do ano, mas rentabilizando aquelas que foram as infraestruturas que foram sendo criadas. Mas podemos ir depois ao domínio do turismo desenvolver um pouco mais. Eu queria só dar nota de que também ficamos para trás num aspecto essencial, que é na competitividade ao nível da captação de investimento privado. Não é aceitável que a Terceira seja a única ilha da região que não tem majorações no sistema de incentivos criado por este governo, o Competir 2030. Como é que isso é possível? Não é possível. Não é possível que os nossos empresários sejam discriminados negativamente num sistema de incentivos que foi desenhado pelo atual governo regional, quando nos governos anteriores a Terceira beneficiou de uma diferenciação positiva que garantia taxas de comparticipação superiores. Mas também estamos a ficar para trás naquilo que é o apoio a atividades desportivas e atividades culturais. É preciso lembrar que também, até para estimular o turismo em época baixa, as provas desportivas são determinantes, e temos aqui entidades que dinamizam provas até de cariz internacional e que atraem pessoas de todo o mundo para a Terceira, e é preciso apoiar estas iniciativas. Não pode isso ficar exclusivamente à conta da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. É uma responsabilidade do Governo Regional e é também um dos aspectos em que a Terceira está a ficar para trás. Mas mais do que falar daquilo que nos diferencia negativamente, nós gostávamos era que o nosso projeto fosse avaliado por aquilo que nós dizemos que queremos fazer na Terceira. E o que é que nós queremos fazer? Temos uma estratégia de desenvolvimento assente em 5 domínios que se complementam. Desde logo a captação de investimento privado, o desenvolvimento de projetos diferenciadores, e estamos a falar de coisas como o TTI ou o TERI9. O reforço do peso do turismo da Terceira no turismo regional, o reforço da competitividade agrícola e pescas, a concretização de investimentos públicos que sirvam a uma estratégia de desenvolvimento social e económico. E neste último domínio só dizer uma coisa que é fundamental, é que ao longo dos últimos 3 anos foram adiados por esta coligação investimentos estruturais para a Ilha Terceira que comprometeram o nosso desenvolvimento. E sobretudo por uma coligação que prometeu fazer mais e melhor, o que fez foi menos e pior. Portanto, o que nós queremos é que os investimentos estruturais para a Ilha Terceira não sejam mais uma vez adiados, e o nosso compromisso para com os terceirenses é de colocar a Terceira no centro das políticas públicas, incluindo naquilo que é o plano de investimentos da região. Deixarmos as promessas que sucedem plano após plano e sermos capazes de concretizar aquilo que nos propomos a fazer. Temos e acreditamos que temos um projeto credível e execuível, porque isto de prometer tudo a todos e depois de não concretizar, o que leva é a que as instituições sejam defraudadas naquilo que são as suas expectativas, os empresários também e as famílias também. É fundamental assumirmos compromissos que podemos cumprir, e acho que é isso que nós fazemos no nosso manifesto eleitoral, que está muito brevemente será distribuído, e que no fundo se concretiza aquilo que nós fomos apresentando ao longo das últimas semanas, mas que o põe no papel, e no fundo é o compromisso que nós assumimos com a Terceira e com os terceirenses. É nesse último ponto que o Partido Socialista se baseia, por exemplo, quando diz que por cada 1.000 euros para investir na Ilha Terceira, 700 não saíram do papel? É verdade, e isso é comprovável com a execução do plano de 2022, e cuja execução já é pública. Sucederam-se os compromissos, e podemos dar alguns exemplos. A Aerogar Civil das Lajes é um exemplo disso. Sucederam-se os compromissos de que seria agora a remodelação da cobertura e de uma série de outras valências. Já foi publicado um pré-projeto. Foi hoje dado a conhecer no Diário Insular um alegado projeto para a Aerogar, mas isso não foi ainda mais, não é mais do que
que sociais, isso. Ou exatamente. seja, até agora o que nós temos foram 3 anos de promessas não concretizadas. Mas isso também acontece noutras áreas, por exemplo, na área social. Por 3 anos sucessivamente tivemos o compromisso de avançar com a creche em Santa Bárbara e também não avançou. Os centros interpretativos, todos os anos tínhamos a promessa de um centro interpretativo novo. Ora, foi do Algarve do Carvão, da Batalha da Salgo, da Base das Lajes, e nenhum saiu do papel. Portanto, nos vários domínios que podemos depois mais adiante detalhar, mas o que é facto é que, e há mais que se pode até dizer a esse propósito, em cada 10 propostas que o PSD e o CDS fizeram para a Ilha Terceira em 2020, 9 não foram cumpridas. E, portanto, isso é bem demonstrativo da capacidade e do empenho que esta coligação colocou na concretização de investimentos públicos na Ilha Terceira. É bem espelho daquilo que foi a letargia em que esta coligação deixou o investimento público na Terceira. Ficou claramente ao abandono. Mas mais grave do que isso, mais grave do que não concretizar, é abandonar projetos que já estavam em curso, como é o caso do Terceira Tech Island na Praia da Vitória, que em 2020 tínhamos já sido capazes de instalar 20 empresas na área da tecnologia, da programação na Ilha Terceira, 200 postos de trabalho de jovens qualificados e bem remunerados, e agora o que tivemos nos últimos 3 anos, face ao abandono a que este projeto foi votado pelo Governo Regional e pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, foi exatamente a saída já de 50% das empresas ou mais, com a consequente saída dos jovens e abandono deste projeto. Mas também não foi abandonada só a captação de empresas, como também foi abandonada a componente da Academia do Código, que permitia a formação de muitos jovens e alimentar estas empresas de programação. E estes aspectos, estes projetos diferenciadores para a Terceira, como também o caso do Terinov, ainda esta manhã fui a uma apresentação no Terinov, mas já tínhamos estado lá, aqui há muito pouco tempo, e o que é facto é que o Terinov é um empreendimento com enorme potencial, que foi construído e que motivou a instalação de um conjunto de empresas na Ilha Terceira e em Angra do Heroísmo, mas que tinha fases subsequentes a desenvolver, designadamente a questão da ligação com a Universidade dos Açores, que ficou por isso mesmo, ou seja, por um projeto mais um projeto não executado, e que é fundamental que aconteça. Mas em termos de dinamização económica e de jovens, é preciso também não esquecer questões que deixaram de existir e que eram determinantes. O PME digital, o concurso regional de empreendedorismo, o Vale Incubação. A Terceira precisa que os jovens regressem à Terceira. E isso acontece quando há emprego, a geração de emprego ou condições para os jovens se instalarem e criarem o seu próprio emprego. E nesse domínio houve um claro desinvestimento do Governo Regional, da coligação PSD, CDS e PPM. E quanto a nós, com um claro prejuízo para o desenvolvimento da Terceira e dos Açores. Nesse domínio, por exemplo, para atrair os nossos jovens a regressar, será esse o caso? Como é que podemos incentivá-los quando temos a educação com altas taxas de abandono escolar precoce, quando temos um Serviço Regional de Saúde que carece de meios, de funcionários por aí além, quando temos forças de segurança que estão descontentes? Como é que podemos cativar as pessoas realmente a regressar àquilo que foi, à ilha que os viu nascer, quando temos todo este leque de coisas menos positivas para dar, entre aspas? Exato. Eu diria que há 2 domínios que são essenciais. Um deles, nós acabamos de falar nele e tem a ver com estas áreas de investimento inovadoras que atraem jovens, e porque os jovens o que procuram para regressar têm que ter, no fundo, perspectivas de emprego que os motivem e que os mobilizem. E estas novas áreas são essenciais para garantir empregos qualificados e bem remunerados. E, portanto, queremos retomar esse processo, quer do Terinov, quer do Terceira Tech Island. Mas não é suficiente. É óbvio que também é preciso haver condições de habitação,
e neste Nem domínio... falei da habitação. Exatamente. E neste domínio é evidente que há um programa que nós queremos estimular de forma muito particular, que tem a ver com o arrendamento com opção de compra, ou seja, ser o governo a promover os investimentos na construção de habitação e depois contratar com os jovens o arrendamento com opção de compra, que lhes permite ter condições numa relação direta com o Governo Regional de pagarem uma renda mensal que abate ao valor global da casa e podem optar por comprá-la a qualquer altura do contrato, e isso é um aspecto muito positivo. Portanto, temos o domínio da habitação, temos o domínio da solidariedade social, porque os jovens também querem ter perspectivas de constituir família e de ter os apoios necessários quando tiverem filhos. Portanto, a questão do reforço da capacidade das creches é de facto essencial, e o domínio da saúde, com certeza que também é importante, ou seja, terem perspectivas de ter um serviço regional de saúde que responda àquela que são as necessidades da sua próprias e da sua família. E estes aspectos são de facto muito importantes. E ao nível da saúde, só para dar aqui 2 ou 3 notas, parece-nos que há aqui uma questão que é muito importante. A questão da qualidade dos cuidados primários. Não basta dizer que os cuidados primários são essenciais para evitar que as famílias se desloquem às urgências ou que as pessoas se desloquem às urgências desnecessariamente, que tem de aumentar o número de médicos de família. Nós sabemos isto tudo, mas há questões que ficaram por fazer, como por exemplo abrir o núcleo de saúde familiar da Terra Chã, que já tinha sido, o espaço já estava reabilitado, os equipamentos adquiridos, que bastava apenas colocar lá o pessoal que existe no centro de saúde. O que é facto é que isso nunca aconteceu, ou seja, o núcleo de saúde familiar, por exemplo, da Terra Chã, nunca abriu depois de ter todas as condições para abrir de 2020 até hoje. Evitaria a deslocação das pessoas locais ao hospital. Quer ao hospital, quer ao próprio centro de saúde. E estes cuidados de proximidade são essenciais, sobretudo numa freguesia como a Terra Chã, que tinha sido identificada como um polo de desenvolvimento social e económico. Isto porquê? Porque é uma das freguesias que apresenta ainda maiores evidências de problemas como insucesso escolar, falta de comparência àquilo que são os acompanhamentos básicos em saúde, os problemas das dependências também são evidentes, e portanto que levaram a que os governos do Partido Socialista identificassem aquela freguesia como um território a que devíamos dedicar mais atenção no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social. É óbvio que o olhar sobre a saúde não se fica exclusivamente pelos cuidados primários de saúde, temos que olhar também para os cuidados hospitalares, continuar, e acho que isto é importante, queremos fazer do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira uma referência no âmbito das boas práticas centradas no utente, queremos que haja uma maior articulação e complementariedade entre a Unidade de Saúde de Ilha e o hospital, racionalizando e rentabilizando recursos. Isso é possível, somos uma ilha, há uma grande proximidade entre as infraestruturas, mas isso não é isso que faz rentabilizar os recursos. Os próprios, por exemplo, os sistemas informáticos, se me deslocar ao Hospital do Faial, eles não sabem quem é o Diogo Andrade, nem sabem a ficha clínica. Não estava na altura também de globalmente no arquipélago, entre aspas, de articular os serviços. Tudo. Claro que sim, e é preciso dizer que para isso o Partido Socialista, quando desenhou o PRR em 2020, uma das questões que colocou na dita bazuca foi um investimento muito considerável no hospital digital, e esse hospital digital estava também muito centrado nestas questões da ligação entre as várias unidades do Serviço Regional de Saúde, e portanto, mas como sabemos o PRR é outro dos problemas deste Executivo, pela fraca execução, que tem merecido, aliás, do Conselho Económico e Social dos Açores, várias sucessivas observações negativas do acompanhamento que faz neste domínio. Mas antes de sair do tema da saúde, há aqui 2 áreas em que eu não posso deixar de fazer referência, e que têm a ver com o combate às dependências e com a saúde mental. Neste domínio, o Partido Socialista, apesar do património que tem ao nível de respostas em saúde e ao nível da solidariedade social, é preciso fazer mais pela saúde mental nos Açores. E isso implica uma diferenciação
para além do investimento nas infraestruturas das casas de saúde, é fundamental que façamos também um investimento na diferenciação de cuidados. É preciso definir um rumo para a saúde mental nos Açores. Não podemos ficar apenas pelos momentos de campanha eleitoral em que temos eventualmente mais tempo para abordar estes temas, temos que passar à ação efetiva. E passar à ação efetiva implica reconhecer o trabalho que as casas de saúde têm feito, mas também dar-lhes os meios para fazerem melhor. E fazer melhor implica infraestruturas reabilitadas, implica também serviços diferenciados ao nível dos centros de dia para pessoas que estiveram em reabilitação com problemas de alcoolismo, implica um serviço de apoio domiciliário mais alargado e mais abrangente, que chegue de facto a um maior número de pessoas e, portanto, estamos de facto empenhados em concretizar este projeto. Outra questão que é que queremos renovar aqui a nossa ação tem a ver com os problemas das dependências de álcool e drogas. Falamos muito em metanfetaminas, falamos muito em drogas e em prevenção e em tratamentos, mas a verdade é que o problema na Terceira tem tomado proporções que são danosas e gravosas para os nossos jovens e para os nossos jovens adultos, e por isso é preciso ter uma intervenção que vá para além da prevenção e que também avance nos domínios do tratamento. Eu acho que esta questão é essencial darmos esse passo, termos essa ambição. Penso que temos agentes no domínio da saúde e da solidariedade social disponíveis para connosco darem este passo na Ilha Terceira, que com certeza melhorará a qualidade dos serviços que prestamos a quem deles necessita. Podemos admitir, pegando nas últimas palavras, nestes últimos 2 pontos em concreto, e sabendo que a pandemia veio piorar muito desses indicadores, podemos admitir que este governo também não teve tempo de criar aqui um modelo ou uma estratégia para diminuir estes rácios? Foi apresentada, julgo eu, ou melhor, reavaliado o plano que existia e apresentado um novo plano de combate às dependências. Mas a verdade é que, em termos de concretização nestes últimos 3 anos, não se foi para além do óbvio de uma campanha em dezembro a propósito do alcoolismo. E isso é muito pouco. Ou seja, fez-se eventualmente menos do que aquilo que já se fazia na implementação do plano anterior, com menos recursos, porque, por exemplo, ainda no ano passado, a Direção Regional das Dependências foi uma das primeiras a ser objeto de cativação de 25% daquilo que eram os recursos que lhe tinham sido destinados e, portanto, claro que também não se fazem omeletes sem ovos. E, portanto, o domínio das dependências é um domínio que exige prevenção e que exige tratamento e que exige reabilitação. E o que é facto é que fracassamos, o Governo Regional da coligação nos últimos 3 anos fracassou nos 3 domínios. Nem vimos um investimento claro na prevenção, nem no tratamento, nem na inserção. E, portanto, é fundamental termos aqui uma ação mais enérgica no combate às dependências. Falamos de habitação, saúde e acho que podemos relacionar aqui a educação também. Como é que podemos reduzir os números de abandono escolar precoce? Como é que podemos até reformular o sistema de incentivos, já que muitos dos alunos até desinteressam-se cedo, não é, daquilo que é a escola? E se olharmos para trás, o modelo de ensino tem sido constante e se calhar está na altura, não sei, na opinião do Partido Socialista, se calhar está na altura também de revermos isso? Em matéria de educação, o Partido Socialista, ao longo de 2 décadas, fez um grande investimento em educação, não só em infraestruturas escolares, como também na carreira, quer de docentes e não docentes. Apesar disso, e penso que também terá sido isso que fez com que a taxa de abandono escolar precoce em educação e formação tivesse reduzido muito, não até aos níveis que desejaríamos, mas o que é facto é que nos últimos 3 anos tivemos exatamente a inversão
destas taxas, ou seja, aquilo que era o caminho de convergência que estávamos a fazer com o todo nacional, nos últimos 3 anos tivemos exatamente o inverso, ou seja, divergimos do todo nacional. Podemos relacionar isso com o aumento também da taxa de pobreza? Podemos relacionar isso desde logo com a suspensão do Prosucesso, que era um programa que estava a ter muito sucesso no combate ao insucesso escolar, e que este governo simplesmente abandonou sem apresentar uma alternativa. Anunciou, acho que logo em 2021, que ia avançar com uma estratégia para a década para a educação, que nunca viu a luz do dia. O que me parece é que, pelo menos, o processo devia-se ter mantido em implementação até que a nova estratégia viesse a ser implementada, mas isso não aconteceu. O processo e as medidas que lá estavam previstas foram engavetadas e, portanto, temos os resultados que temos. Pioramos ao nível do sucesso escolar e pioramos ao nível do abandono. E isso, de facto, não é o caminho que nós entendemos que devemos percorrer. Claro que é importante investir na carreira dos profissionais, isso com certeza que sim. Esse é um trabalho que foi feito antes e que foi feito agora, e isso é tudo muito louvável, mas isso não é suficiente para combatermos e para termos melhores resultados em termos de sucesso escolar. É preciso dizer que outro domínio que também foi engavetado foi exatamente a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, que elegia como prioridade o desenvolvimento integral e inclusivo das nossas crianças. O desenvolvimento integral e inclusivo passa necessariamente pela educação, desde logo a educação da primeira infância. E tendo esse processo sido interrompido também, o resultado que temos é que pioramos em todos os indicadores no domínio da educação. E isso não é consentâneo com o projeto de desenvolvimento do Partido Socialista para os Açores e para a Terceira em particular. Voltando um bocadinho atrás e falando da sazonalidade, podemos relacionar cultura e desporto para efetivamente combatermos este problema que afeta não só a Ilha Terceira, mas o arquipélago de uma forma geral, mas em particular aqui a Ilha Terceira? Sim. Que diagnóstico é que nós fazemos da situação atual do turismo? O turismo na Terceira está bem nos meses de verão. Nos meses de verão está bem, a ocupação hoteleira é boa, os animadores turísticos também são satisfeitos porque têm a sua carteira de clientes mais generosa, mas o que é facto é que durante a época baixa temos problemas sérios, não só na hotelaria, como no alojamento local, como também nas áreas conexas, designadamente a restauração. E, portanto, há que combater essa sazonalidade e nós propomos, como já disse há pouco, avançar com um verdadeiro plano de combate à sazonalidade, que passa por aumentar as ligações aéreas diretas com o exterior, designadamente América do Norte e Europa, mas também em reforçar os voos low cost durante a época baixa. É preciso relembrar que os voos low cost foram conseguidos na altura pelos governos do Partido Socialista da região e da República em dezembro de 2016 e que foram determinantes para o impulso do turismo na Ilha Terceira. E nós o que vemos foi que a meados do ano passado, quando o turismo na Terceira já apresentava sinais de grande degradação no inverno, o Governo Regional negocia com a Ryanair uma solução que reduz as ligações com a Ilha Terceira e que nos penaliza diretamente. E isso não é aceitável e, portanto, o que nós queremos é que reforçar estes voos low cost, designadamente na época baixa. Mas também queremos que haja aqui uma promoção do destino em mercados estratégicos, queremos potenciar a realização de congressos nacionais e internacionais e também apoiar efetivamente a organização de eventos desportivos de caráter nacional e internacional, porque felizmente nós temos na Terceira instituições, associações muito dinâmicas que conseguem atrair para a Terceira provas de nível nacional e internacional, designadamente europeu, e que
fazem todo o trabalho de dinamização pelo Governo Regional, o que precisam é do apoio do Governo Regional para pôr em prática estas ações tão importantes para a época baixa nos Açores. E, portanto, no fundo, o que é preciso é ter um Governo que escute as instituições, que lhes dê resposta a tempo e horas e que pague também em devido tempo. Mas há outros aspectos no domínio do turismo que são essenciais. É essencial reabrir a Pousada da Juventude, que está fechada há 3 anos. A Pousada da Juventude está fechada há 3 anos. É fundamental retomar o transporte marítimo de passageiros e de viaturas. Não é só o Partido Socialista que o diz. Quem o diz é o Conselho de Ilha Terceira, que sabe as dificuldades que há de transporte de passageiros e viaturas, nomeadamente para eventos de maior dimensão, como sejam as Sanjoaninas ou as festas da Praia da Vitória. E outro aspecto que também é muito importante, temos que garantir qualidade na formação hoteleira. Isto porquê? Porque nós queremos 2 coisas. Para ter estabilidade no emprego, no turismo, o que é preciso? É preciso não ter uma época baixa muito marcada. Senão, como é óbvio, as unidades hoteleiras vão despedir as pessoas na época baixa e vão contratar apenas para a época alta. E isso não é emprego estável, não é o que nós desejamos e não é emprego bem remunerado. Nós o que queremos é garantir a qualificação das pessoas, estabilidade no fluxo turístico ao longo do ano, de maneira a que o emprego seja emprego cada vez mais qualificado e mais bem remunerado e estável. E, por outro lado, também queremos valorizar os nossos guias turísticos locais. E o que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer com isto que quando vêm grandes grupos para a Terceira, como existe noutras regiões do país, designadamente na Madeira, a preferência deve ser dada ao acompanhamento por guias turísticos locais, que garantem uma efetiva qualidade naquela que é a informação turística prestada sobre a nossa ilha e que valorizam efetivamente aquilo que é o nosso património cultural e ambiental. E, portanto, este é o projeto do Partido Socialista no domínio do turismo, e eu não posso terminar sem dizer o seguinte: manipular os números do turismo, seja no número de dormidas ou nas receitas hoteleiras, não traz credibilidade nenhuma ao projeto político de ninguém. E não traz, até porque os empresários que trabalham no setor sabem que o que está a ser dito quando se diz que foi o melhor ano de sempre não corresponde à realidade. Não é verdade que as receitas hoteleiras tenham sido as melhores de sempre, porque a verdade é que isso resulta de uma obrigação de preenchimento das estatísticas hoteleiras que só aconteceu no ano passado. Ou seja, os empresários, para preencherem a informação sobre as dormidas e outros aspectos estatísticos, agora têm que dar informação sobre as receitas. Portanto, quando se fala em aumentos de receita de 85%, isso não é real. Isso corresponde apenas a uma obrigação de facultar a informação estatística que antes não existia. E outra coisa que também é importante dizer é que a Ilha Terceira, em dormidas em hotelaria, no acumulado, e eu penso que já dei mais ou menos essa informação há bocadinho, mas agora vou dá-la com outra precisão. A dormidas em hotelaria, no acumulado de janeiro a novembro, apresentou o pior desempenho das 9 ilhas dos Açores, com uma quebra acumulada de 3,4%, quando a região sobe 6,7%. Mas, não satisfeitos com esta questão, vamos então observar o que é que acontece no alojamento local. É que no alojamento local, já em novembro de 2023, a Terceira apresenta uma quebra de 6,4% quando a região sobe. E isto não é aceitável. A Terceira está a ficar para trás no domínio do turismo e isto não é aceitável. Não é aceitável porque, para quem quer estabilidade no emprego, na área turística como nós queremos, empregos bem remunerados como nós todos desejamos e empresários com níveis de rentabilidade que lhes permitam não só garantir o emprego ao longo do ano, como naturalmente também remunerar melhor os seus trabalhadores. E, portanto, isso só é alcançado se houver estabilidade no fluxo turístico ao longo do ano e, portanto, esse é o nosso grande objetivo. Ainda no turismo e relacionando aqui 2 portas marítimas, diria eu, Porto de Pipas e o Porto da Praia da Vitória, que visão tem o Partido Socialista, por exemplo, na manutenção da linha Lilás e reforço aqui com o Porto de Pipas e quem sabe até numa ligação Porto da Praia da Vitória, Porto de Ponta Delgada, através, está na moda dizer, vias rápidas marítimas?
Nós achamos que é essencial retomar as operações de transporte marítimo de passageiros em navio ferry de maior dimensão, como já existiram e deixaram de existir. Esta é uma reivindicação não só da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, como do Conselho de Ilha, e o Partido Socialista está ao lado das entidades que a nível regional defendem, ao nível de ilha, defendem essa ligação. Foi feito um investimento agora no Porto Pipas penso que 18 milhões de euros, 14 milhões de euros era o valor inicial quando a obra foi lançada em 2020 pelo Partido Socialista, em julho de 2020. Mas vivemos um período inflacionista, portanto... Aqui... E a obra teve ainda alguns acréscimos de custos decorrentes daquilo que foi preciso fazer após o furacão Lourenço, e portanto penso que ascendeu a cerca de 18 milhões de euros. E essa obra teve vários objetivos, entre os quais atrair cruzeiros temáticos. É preciso promover, porque... Os cruzeiros não chegam aqui por é preciso pagar a obra, digamos assim. Os cruzeiros chegam aqui só houver uma promoção do nosso porto e, portanto, isso é essencial que aconteça. E até lá é essencial que se avance com a construção de uma gare de passageiros, como existe noutras ilhas, como o Partido Socialista construiu em São Roque do Pico ou nas Velas em São Jorge. E, portanto, é também preciso que aqui na Terceira haja um espaço condigno para receber os turistas e os terceirenses que se deslocam entre ilhas. Portanto, este aspecto é de facto essencial, e é também essencial ligações entre a Terceira e São Miguel, como acabou de dizer, mantendo a linha Lilás e mantendo a linha Lilás. Em relação ao Porto da Praia da Vitória, tem sido dito que os governos do Partido Socialista nunca investiram no Porto da Praia da Vitória. Eu não consigo ver nenhuma diferença entre aquilo que foi o investimento, o Porto da Praia da Vitória hoje ou há 3 anos atrás. Portanto, o que está lá feito foi feito pelos governos do Partido Socialista nos últimos 20 anos. O que não foi feito, isso eu sei dizer, é que o governo do Partido Socialista deixou em 2020 um caderno de encargos para a concessão do Porto da Praia da Vitória e para a criação do hub logístico no Porto da Praia da Vitória, que nunca avançou. Tínhamos um plano estratégico de ordenamento do Porto, um plano de segurança, um plano de viabilidade económica, tudo isto feito pelo Governo Regional da Responsabilidade do Partido Socialista, com o aporte dos Açores, a Câmara de Comércio e a AGESP, e o que é facto é que este processo nunca viu a luz do dia. Eu acho que este governo andou 3 anos sem saber muito bem o que é que era a iniciativa do hub logístico no Porto da Praia da Vitória. Portanto, é preciso retomar esse processo, é preciso valorizar aquela infraestrutura e garantir melhores serviços e potenciar, no fundo, aquela infraestrutura, que é uma infraestrutura de grande qualidade e com enorme potencial. Caminhamos para o fim, temos mais ou menos 3, 4 minutos e não posso deixar de tocar aqui num tema que é aquele que define um povo, que é a cultura. O Partido Socialista tem auscultado várias entidades. Que medidas traz e que reivindicações para o futuro teremos? Bom, eu vou começar pelas medidas para depois então falar eventualmente nos constrangimentos que se vivem hoje em dia e que são... Peço-lhe capacidade de síntese. De síntese, muita. Então, primeiro, nós entendemos que é fundamental rever o regime jurídico de apoio às atividades culturais, o REJAC. Foi um regime criado pelo Partido Socialista, mas nós temos auscultado muitos agentes culturais ao longo dos últimos anos e é preciso que seja um regime mais facilitador do acesso de todas as entidades e que, sobretudo, diferencie aquilo que é atividade amadora da atividade profissional. Isto dito em síntese, isto é o que nos propomos a fazer, é rever o regime jurídico de apoio às atividades culturais e garantir esta diferenciação. Mas depois há aspectos que são essenciais e que não implicam uma alteração do regime, que é pagar a tempo e horas, apreciar as candidaturas em tempo útil. Isso não foi feito. Não houve estabilidade nenhuma, nem orientação nenhuma em termos daquilo que é a ação do Governo Regional da Coligação nestes últimos 3 anos. Contamos com 2 secretárias regionais, 3 diretores regionais em 3 anos, e isso não é garante de nenhuma visão para o futuro da cultura nos Açores. Temos instituições na Terceira que se candidatam, que pedem apoio à cultura para desenvolvimento de atividades e que nem são merecedores de uma resposta. Isto não é admissível. A cultura vale muito na Terceira, vale muito nos Açores. Para ter apoios que, por exemplo, aos bailinhos de carnaval, chegam aqueles que chegam a ser pagos em dezembro
após o Carnaval, ou seja, já estamos a entrar no Carnaval 2024 e há instituições que ainda não receberam o apoio de 2023. Isto não é admissível. É claro que vamos dizer assim, eventualmente os bailinhos de Carnaval não estão à espera dos apoios para acontecerem. Pois se calhar não, mas isto é bem representativo do valor que este último Governo Regional deu a atividades desta natureza, que são atividades centrais naquilo que é o ser terceirense, e que é uma marca do nosso povo. Portanto, o Governo tem que valorizar este tipo de iniciativas, como tem que valorizar outras no teatro, no folclore, na música, e o que é facto é que estas entidades sentem-se desmotivadas pela falta de apoio e até por não serem ouvidas pelo Governo Regional ao longo dos últimos 3 anos. E acho que isto é essencial, que se retome um caminho em que a cultura é verdadeiramente valorizada e que os agentes culturais se sentem valorizados pelo Governo. Não nos podemos esquecer que dependemos de alguns setores, mas a cultura é que nos define e os terceirenses nisso estão no topo da lista. André Cardoso, obrigado mais uma vez pela disponibilidade em estar no Rádio Clube de Angra. Recordo que esta foi a nossa última conversa. O Rádio Clube de Angra optou este ano por fazer entrevistas a todos os cabeças de lista que concorrem às eleições de 4 de fevereiro, começando no menos votado ou que não existia em 2020 até ao mais votado. Portanto, esta foi a ordem escolhida. Recordo para finalizar que a partir da próxima segunda-feira, pelas 18 horas, teremos jornal de campanha que dará prioridade às propostas também dos candidatos que concorrem pela Ilha Terceira. Portanto, para concluir, para quem nos ouve, continuação de um bom dia. Eleições Regionais de A Entrevista.